Boa tarde, queridos irmãos. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus sejam sobre todos nós, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, nós vamos ler do verso 45 ao 50. Mateus 27, 45 a 50. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz através da Sua palavra, Senhor. Quantas vezes nos sentimos abandonados, Senhor? Quantas vezes sentimos que o Senhor nos deixou. E aparentemente, ó Deus, ficamos sozinhos no mar de aflições. Mas que o Senhor nessa tarde fale conosco através da Sua palavra. E nos ensine, ó Deus, através dela, aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. É o que nós oramos, desde já, agradecidos, no nome do Teu amado Filho, o Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Amados irmãos, quem de nós nunca fez uma oração como essa, não é verdade? Deus meu, por que o Senhor me deixou? O que está acontecendo, Senhor? Tenho orado, tenho buscado, tenho ido na Sua casa e nada está acontecendo na minha vida. A minha vida não muda, as circunstâncias não se transformam. Ó Deus, a situação continua a mesma. Meu Deus, eu tenho orado. Meu Deus, eu tenho lido a Tua palavra. Senhor, quantas vezes o meu travesseiro tem conhecido as minhas lágrimas por causa do meu sofrimento? Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Por que o Senhor não está ouvindo, Senhor, as minhas orações? Por que o Senhor me abandonou? Não é assim? Muitas vezes parece, irmãos, de fato, que por algum motivo nós estamos no vale da sombra da morte, como foi lido aqui no início desse culto. E que ali no vale da sombra da morte, estamos sozinhos, estamos abandonados, e ali nesse vale parece que fomos deixados para sofrer, parece que fomos deixados para perecer, sem o auxílio do nosso Deus. Mas nós podemos aprender, irmãos, que através desse texto que nós lemos aqui agora, o nosso Senhor Jesus, o nosso maravilhoso Senhor Jesus, enfrentou o real abandono do seu Pai na cruz do Calvário. Ele sabe o que é padecer. Ele é homem de dores, conforme diz Isaías, capítulo 53. Cristo sabe exatamente o que é ser verdadeiramente abandonado por Deus. Obviamente que não abandonado no sentido literal,
mas é como que se a face de amor e de misericórdia e de compaixão de Deus se vire naquele momento contra o filho, e a face de ira e de justiça se vire na sua direção. E então Cristo clama: Deus meu, por que me desamparaste? É verdade, irmãos, que Cristo ele está sendo esmagado por causa dos nossos pecados. Vocês já pararam para pensar, meditar sobre isso? Um relacionamento de perfeição eterna. Aquele que foi eternamente gerado, eternamente amado, eternamente querido, nesse momento está sendo deliberadamente abandonado. Ao mesmo tempo, irmãos, que nós somos tão amados por Deus e por Cristo, a ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ao mesmo tempo, nós somos tão odiados por causa dos nossos pecados. Deus meu, por que me desamparaste? Ali na cruz, irmãos, nós podemos ver o amor e a justiça de Deus se beijando ao mesmo tempo, onde o Filho de Deus está sendo entregue amor, graça e misericórdia, mas também justiça e ira. Nós olhamos para a cruz e o que nós enxergamos? Enxergamos amor e enxergamos justiça se abraçando e se beijando. Deixa marcado o seu texto em Mateus no capítulo 27, e vamos abrir a Bíblia em Salmos no capítulo 85. Salmos 85. Os salmos, vários deles que anunciavam o sofrimento do servo sofredor, do Messias. Os Salmos 85, Salmos 85, a partir do verso 9, diz assim, prestem atenção: próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se, prestem atenção, a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Irmãos, onde então graça e verdade, justiça e paz se beijam? Neste exato momento, na cruz do Calvário, onde o nosso Senhor está sofrendo por causa dos nossos pecados. Cristo está em horrível agonia na cruz. Meus amados irmãos, Ele está bebendo o cálice da ira de Deus sem nenhuma mistura contra os nossos pecados. Você consegue imaginar o que é isso? Com certeza não. Nem eu consigo. Nenhum de nós pode conceber o que é suportar a ira de Deus completamente, sem mistura, sem nada ali sobre Cristo na cruz naquele momento. E Ele fez isso por sua causa. Ele estava lá por sua causa, por minha causa. Os nossos pecados conduziram Cristo à cruz. E então, nesse momento de grande dor, de grande aflição, nesse sentimento de completo abandono, de ausência, Ele está só ali. Aquele que foi chamado: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Este filho amado, em quem está o prazer do Pai, estava naquele momento clamando em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento de grande dor e aflição, irmãos, Cristo está orando a palavra de Deus. E
Não sei se vocês fecharam aí os salmos, mas nós vamos prosseguir por mais alguns deles. Eu gostaria que você fosse ao Salmo 22. Nesse momento de grande agonia, de grande dor e grande aflição, o Senhor Jesus está orando ao Pai o Salmo. Salmo 22, verso 1, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham, prestem atenção, longe da minha salvação, as palavras do meu bramido. Vejam, irmãos, que o Senhor Jesus aqui nesse salmo messiânico, profético, está anunciando exatamente a dor e o sofrimento do Messias. Cristo está bramando em agonia, Ele está gritando, Ele está gemendo diante daquele tamanho sofrimento. Presta atenção, nós vamos ler aqui até o verso 3. Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Presta atenção no verso 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Não foi isso que nós lemos em Mateus 27? Ele clama por Elias. Deixe Elias vir salvá-lo. Ora, ele não dizia que era o Filho de Deus? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Desprezado, irmãos, zombado, no momento que ele estava suportando a ira de Deus contra os nossos pecados naquele momento na cruz. Ele está sendo zombado. Prestem atenção, verso 7, todos os que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios, meneiam a cabeça. Olha só, verso 8. Confiou no Senhor, livre-o Ele, salve-o, pois nele tem prazer. Quantas vezes não acontece isso conosco também, sim ou não? As pessoas olham para a nossa vida, olha, confiou no Senhor e está passando por isso. Diz que é cristão e olha a situação que ele está enfrentando. Olha, ele vive com uma Bíblia debaixo do braço, ou ela vive cantando e orando, mas olha para a vida dele, olha para a vida dela. Ora, onde está o Deus dele? Onde está o Deus dela? Não confiou no Senhor? Onde está esse Deus? Onde está esse Deus diante de uma vida sofrida, difícil? Uma vida cheia de problemas e dificuldades. Cadê o Deus? Cadê o seu Deus? Ora, confiou nele que ele o livre. Meus irmãos, Cristo na cruz passou exatamente por isso e de forma muito pior do que nós passamos. Porque ali naquele momento, ele estava bebendo de todo o cálice da fúria da ira de Deus contra os nossos pecados. E naquele momento de grande amor por nós, ele ainda estava sendo zombado pelos seus inimigos. Vocês conseguem imaginar o que é isso? No verso 14 ainda do Salmo 22, o Senhor Jesus, o Salmo nos mostra de forma profética que Cristo estava ali completamente destruído. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Prestem atenção, o meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Olha o sentimento de Cristo ali, irmãos, na cruz nesse momento. O coração dele estava derretido, como liquefeito, destruído. Secou-se o meu vigor, verso 15, como um caco de barro. Prestem atenção, e a língua se me apega ao céu da boca, e assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Verso 19. Vamos ler o verso 18 também. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Cristo, em profunda dor, em profunda agonia na cruz,
por causa dos nossos pecados, irmãos. Eu pergunto para os irmãos nessa tarde, o que é difícil demais para Deus? O que será que é impossível demais para Deus, ou difícil demais para Deus, para fazer por nossas vidas? Será que Deus realmente nos abandonou? Mesmo diante dos problemas tão difíceis que nós estamos enfrentando, será que Jesus realmente se esqueceu de nós? Nós lemos aqui em Mateus, voltando a Mateus um pouquinho, nós lemos no verso 47 e 48, e alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias, né, zombando de Cristo, ironizando. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebida em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Mais uma vez o cumprimento agora do Salmo 69, 19 a 21. Então nós vemos, irmãos, que em seus últimos momentos de dor e de agonia, Cristo busca refúgio. E aonde que Ele encontra, irmãos? Ele encontra refúgio neste mesmo Deus que aparentemente tinha o abandonado. Mas como eu já disse aqui, Cristo, ele olha para o Pai naquele momento. Onde está a face de amor? Onde está a face de misericórdia? Onde está a face da compaixão? Cristo olha para o rosto do Pai e vê um rosto de ira e de justiça por causa dos nossos pecados. Então, quero destacar 3 pontos. Eu quero me ater aqui somente nessa frase, Deus meu, por que me desamparaste? E pegando ainda o Salmo 22 também, o verso 1 do Salmo 22. E destacar 3 pontos principais, irmãos. E o primeiro é a maravilha, o clamor e a dor do Filho de Deus na cruz por causa dos nossos pecados. A maravilha porque nenhum homem foi ou será capaz de compreender exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Não adianta. Nós podemos estudar, podemos nos aprofundar nos textos, podemos entrar o mais profundo que pudermos nas Escrituras, irmãos, nós nunca vamos entender e compreender esse momento de dor de Cristo na cruz pelos nossos pecados. A profundidade dessa oração. Por que me desamparaste? Porque eu intencionalmente fui abandonado. E o texto, tanto de Salmo, como também o texto no Novo Testamento da oração de Cristo, é intencionalmente abandonado. Eu fui abandonado de propósito. Não foi um abandono por suposição, ou não foi um aparente abandono. Cristo foi intencionalmente abandonado. O abandono de Deus, o Pai, a dor de Deus, o Filho, e tudo isso, irmãos, para a sua própria glória. Como nós podemos entender algo assim? Como podemos explicar Deus abandonando o próprio Deus? Quem consegue explicar um negócio desse? Como podemos explicar o eterno abandonando aquele que é eterno? Como podemos explicar um relacionamento eterno, santo, puro, sem mácula, e neste exato momento aqui na cruz do Calvário, este relacionamento sendo cortado? Como podemos explicar isso? Nenhum de nós, por mais inteligente que possamos ser, por mais sábios na palavra de Deus que possamos ser, não podemos explicar a maravilha, a profundidade disso que está acontecendo aqui. Por que me desamparaste? Deus meu, por quê? Vejam, meus irmãos, que Cristo, ao se referir ao seu Pai, Ele não diz Pai Nosso, Ele não diz meu Pai, Ele não diz Abba Pai. Naquele momento de ira e de furor, Ele diz meu Deus, meu Deus. E então, irmãos, nós podemos ver que aqui
enxergamos uma grande maravilha do mistério de Cristo sofrendo intensamente por causa dos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo nós contemplamos o clamor. Cristo aqui está gritando literalmente. O Salmo 22, quando diz: por que o Senhor se esqueceu? Ou por que o Senhor se afastou da voz do meu bramido? Ele está gritando, irmãos. Cristo está urrando, rugindo como um leão naquela cruz. Ele está gritando profundamente. A sua oração brota como do seu ventre e vai ao Pai. Por que, meu Deus, o Senhor me desamparou? É uma oração profunda que sai das entranhas do Senhor Jesus. É um bramido literalmente, é um clamor de dor e de grande sofrimento. Mas um segundo ponto que eu quero destacar aqui, nessa oração do Senhor Jesus, nesse clamor dele: por que me desamparaste? Cristo, ele confessa, ele faz uma confissão de fé e de amor. Antes de dizer, por que me desamparaste? Ele diz, Deus meu, Deus meu. O que ele estava querendo dizer aqui, irmãos? Ele estava querendo dizer, eu estou sofrendo, está doendo, está machucando. Eu nunca senti algo nesse nível, nunca mais vou sentir também, mas o Senhor é meu. Tu és meu Deus. Eu pertenço a Ti e o Senhor pertence a mim. Vejam, meus irmãos, que Cristo mesmo nesse sentimento de profundo e intencional abandono do Pai, naquele momento em que os seus olhos de justiça estão voltados para Ele, Ele diz, Deus meu, Tu és o meu Deus, o Senhor é meu. O Senhor pertence a mim, e eu faço essa confissão de fé, porque eu tenho certeza que mesmo sendo abandonado intencionalmente neste momento, o Senhor não me desamparará, o Senhor não me deixará, eu não ficarei pregado nessa cruz para sempre. Nós vemos que Cristo nesse momento, irmãos, faz a sua confissão de fé, porque Ele tinha certeza que Deus era poderoso, mesmo derramando toda a sua ira contra os nossos pecados, Ele era poderoso para ressuscitá-lo ao terceiro dia dos mortos. Por isso Ele está dizendo, meu Deus, Ele crê no poder de Deus, Ele confia nas promessas, mesmo se sentindo abandonado, mesmo a situação, a pior tragédia possível, a ponto de nós lermos no texto bíblico, irmãos, que quando deu meio-dia, nem o sol quis brilhar para Jesus. Houve trevas na terra. Meio-dia, o sol deveria estar a pino, vamos dizer assim, brilhando sobre aquele monte da caveira, né? O Calvário. Mas nesse momento nós lemos na Escritura que até o sol não quis brilhar para o Filho de Deus. Vocês conseguem entender a profundidade disso? E mesmo nesse momento de trevas, de dor, de profundo sofrimento, Ele diz, Deus meu, Tu és meu, e eu sou teu. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, Pai, eu tenho certeza que mesmo bebendo desse cálice de ira, sem mistura, eu tenho a profunda certeza que o Senhor não deixará a minha alma na morte. Eu não irei para o abismo, o Senhor me libertará. Portanto, ao mesmo tempo que essa é uma confissão de fé, também é uma gloriosa confissão de amor, de confiança, de certeza. Deus meu, ainda que o Senhor tenha me abandonado, eu não te abandonarei. Eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, e eu vou continuar esperando, mesmo que o Senhor fique em silêncio, eu não ficarei. Eu me sinto abandonado, mas eu jamais te abandonarei. Deus meu, eu sinto que o Senhor está longe, mas eu jamais me distanciarei. Deus meu, o Senhor é o meu Deus.
Ele tinha certeza, irmãos, que mesmo naquele momento tão difícil, não duraria para sempre. Deus não deixaria na morte. E um terceiro ponto que eu gostaria de destacar, agora voltando para o Salmo 22, é o porquê. Deus meu, por quê? Vejam que Jesus faz uma pergunta que se reflete em automaticamente 3 perguntas. Por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que estás longe de me ajudar? Por que estás longe das palavras do meu bramido? Cristo, irmãos, está sozinho, sofrendo como o Cordeiro de Deus. Você já se imaginou ou já se sentiu sofrendo e sozinho? Cristo está sozinho. Por que estás longe de me ajudar? Sabe por quê? Porque Ele tinha que fazer tudo aquilo sozinho, sem ajuda de ninguém. Nenhum homem poderia ajudá-lo, nem o próprio Pai naquele momento. Cristo se oferecendo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele não poderia ter nenhum tipo de ajuda, nada. Ele se entregou, Ele se ofereceu e ao mesmo tempo tinha que ser sozinho. Cristo deveria morrer sozinho, Cristo deveria sofrer sozinho, o sacrifício era individual, por isso foi perfeito. Nenhum homem colocou a sua mão ali dizendo, não, eu ajudei, eu fiz também. É por isso, irmãos, que nós podemos dizer que Cristo nos amou primeiro. Cristo nos escolheu. Não fostes vós que amastes a mim, eu vos amei primeiro. Não foram vocês que me buscaram, eu busquei vocês primeiro. Não foram vocês que me ajudaram, eu fiz tudo por vocês sozinho, sem ajuda de ninguém. A salvação, irmãos, ela é um ato soberano e milagroso de Deus. Não, mas eu criei. Não, mas eu me esforcei. Não, mas eu me dediquei. Que nada. Cristo, como Cordeiro Santo, puro de Deus, estava naquela cruz, gritando de agonia, porque Ele estava sozinho e sem ajuda. E deveria ser assim, e assim foi. Sabe o que você fez para ser abençoado, irmãos? E a resposta é nada. Sabe o que você fez para ser ajudado, irmãos? A resposta é nada. Sabe o que você fez para Deus te amar como Deus te ama? A resposta é nada. Sabe por quê? Porque Deus fez tudo. Ele é tudo. Por isso que Ele pode dizer, por que me abandonaste? Por que estás longe de me ajudar, Senhor? E finalmente, por que estás longe das palavras do meu bramido? Porque não há ajuda, não há socorro. Ninguém poderia sequer ali diminuir a dor de Cristo. Quando Ele estava sofrendo com a sua língua apegada ao seu paladar, deram a Ele vinagre. E apesar de todas as teorias, não, deram vinagre para amenizar a dor. É mentira. Que amenizar, que nada, irmãos. Ele sofreu a dor, e a pior dor da pior forma possível. Quando Ele teve sede, deram a Ele vinagre. Imagina vinagre escorrendo e caindo nos cortes, na sua boca ferida e cortada, no seu machucado, irmãos. Arde ou não arde? Queima ou não queima? É isso. Eu tive sede, me deram vinagre para beber. Eu sofri a pior dor possível que eu poderia ter sofrido. Estava abandonado, sem ajuda, e o seu clamor não estava sendo ouvido. Meus irmãos, Isaías 59, versos 1 e 2, sabe o que está escrito lá? Isaías 59, versos 1 e 2 está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas posso dizer para vocês algo? Naquele momento na cruz do Calvário, a mão do Senhor
estava recolhida para não ajudar o filho em seu sacrifício. Olha que coisa. Naquele momento na cruz, quando Deus diz aqui em Isaías: a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Sabe por que ele disse isso? Porque naquele momento da cruz, a mão do Senhor estava sim encolhida, Cristo clamando por ajuda, e a mão de Deus estava recolhida para não ajudá-lo. Por quê? Porque o sacrifício tinha que ser perfeito e sem ajuda. O verso diz ainda: nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Irmãos, naquele momento Deus tampou, Deus Pai tampa os seus ouvidos para não ouvir o bramido do filho, conforme está em Salmo 22:1. Sabe por quê? Por causa do seu e do meu pecado. Esse versículo aqui: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. É a maravilhosa graça de Deus sobre nós, porque um dia o Filho de Deus na cruz do Calvário pediu ajuda, clamou por socorro e não teve. Porque a mão do Pai se encolheu contra ele e os ouvidos de Deus foram tampados. E Cristo clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês conseguem entender, irmãos? Alguém consegue aqui explicar a dimensão desse amor e dessa graça? Eu creio que não. E tendo dito isso, o verso 50 diz que então Jesus morreu, Ele entregou o seu Espírito. Então, concluindo, irmãos, porque o Senhor Jesus sofreu com tudo isso como o nosso único e suficiente substituto, Ele tem todo o poder para nos salvar dos nossos piores pecados e das nossas piores situações em que nos encontramos. Será que alguém aqui passará por algo pior do que o Senhor Jesus passou, irmãos? Alguém aqui enfrentará algo pior do que aquilo que o Senhor Jesus enfrentou na cruz? Eu creio que não. Por isso, porque Cristo sofreu tudo isso que sofreu, nós podemos confiar que de fato Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para nos ajudar. Os ouvidos do Pai hoje estão atentos ao clamor do seu povo, porque um dia estiveram fechados para o clamor do seu Filho. Cristo enfrentou o real abandono de Deus e ouviu o real silêncio de Deus, para que nós fôssemos por Ele resgatados das nossas piores dores e dos nossos piores sofrimentos. Como nós podemos duvidar, irmãos, de um amor tão grande, tão poderoso como esse? E encerrando, eu gostaria de encerrar nas palavras de Thomas Brooks. Ele diz assim, olha, presta atenção: ó Cristo, eu sou o teu pecado, mas tu és a minha justiça. Eu sou a sua maldição, mas tu és a minha bênção. Cristo, eu sou a sua morte, mas tu és a minha vida. Eu sou a ira de Deus para ti, mas tu és o amor de Deus para mim. Eu sou o seu inferno, mas tu és o meu paraíso. A justiça de Cristo, querido irmão, querida irmã, é a sua vida. É a sua alegria, o seu consolo, a sua coroa, a sua confiança, o seu céu e o seu tudo. E vivendo na retidão de Cristo, no amor de Cristo e na fé em Cristo, você pode viver com segurança e conforto e morrer feliz e tranquilamente. Porque Cristo venceu a morte. Que nós, irmãos, possamos confiar nesse amor e nessa obra tão grandiosa em favor dos nossos pecados. Porque Ele te amou tanto, tanto, lá na eternidade, que teve um dia em que o Filho verdadeiramente sentiu o abandono do Pai na cruz e disse: Deus meu, por que me desamparaste?
Mas eu tenho certeza que Deus nunca nos abandonará, nunca nos abandonou, não nos abandona, porque Ele não fez isso com o seu Filho e não fará isso conosco por quem Ele morreu e ressuscitou dos mortos e está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Amém? Senhor, obrigado, Deus, pela sua palavra. Que essa verdade fique gravada nos nossos corações. E mesmo diante dos mais difíceis problemas que enfrentamos, das situações complicadas de dor e sofrimento, e ainda que nós oremos como Cristo orou, por que me desamparaste? Nós cremos que o Senhor está conosco. Nos traga consolo, conforto e fé, Senhor. Que possamos ter a fé do Senhor Jesus, que disse: Deus meu, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o meu Deus, eu pertenço a Ti, e o Senhor pertence a mim, nós somos o Teu povo, o Senhor é o nosso Deus. Nessa confiança, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Deus os abençoe.